Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de receptores elétricos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Uma bateria tem tensão de 11 volts quando operado em um circuito de intensidade 2 A, do terminal negativo para o positivo. Quando a corrente é de 4 A e a atravessa internamente do terminal positivo para o negativo, a tensão em seus terminais é de 14 volts. Qual é a força eletromotriz e a resistência interna dessa bateria? Para a gente resolver essa questão, a gente tem que lembrar antes de algumas coisas importantes. Quando a gente fala em sentido da corrente elétrica e ela vai do negativo para o positivo, eu caracterizo um gerador. E quando ela vai do positivo para o negativo, caracterizo um receptor. Num circuito, para a gente identificar quem é o gerador e quem é o receptor, basta a gente identificar a maior DDP, que vai ser o gerador, certo? Quando a gente fala em associação de circuito com gerador e receptor, a corrente elétrica ela é dada pela força eletromotriz do gerador menos a força eletromotriz ou contra-eletromotriz de um receptor divididos pela soma das suas resistências internas. Bom, quando o circuito é ligado com gerador, resistores e receptor, a corrente elétrica é a DDP ou força eletromotriz do gerador menos a DDP ou força contra-eletromotriz do receptor divididos pela soma das suas correntes elétricas. E a equação do gerador é U é igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente elétrica do circuito. E para um receptor, a diferença é que é a força contra-eletromotriz mais a resistência interna do receptor vezes a corrente elétrica do circuito, certo? Na questão que a gente tem aqui, ele deu uma dica aqui, ó. Quando a DDP é de 11 volts e a corrente elétrica é de 2 A, a corrente elétrica está passando do terminal negativo para o positivo. Então, quando eu estou do negativo para o positivo, do negativo para o positivo, eu vou ter um gerador. Então, eu tenho aqui um gerador. E quando eu vou do positivo para o negativo, ou seja, do positivo para o polo negativo, eu tenho um receptor. Não foi o que a gente falou aqui? Então, veja bem, esse aqui é um gerador, então vou usar a equação do gerador. U é igual a E, que é a eletromotriz, menos a resistência interna vezes a corrente elétrica. Então, ele falou o seguinte, que quando eu tenho essa corrente elétrica de 2 A passando pelo gerador, a voltagem dele é de 11 volts. Então, vai ficar assim, ó, 11 é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes 2, ou seja, 11 é igual a eletromotriz menos 2R. Ou seja, a força eletromotriz vai ser igual a 11 mais 2R. Para o meu receptor é o quê? U é igual a contra-eletromotriz mais RI, não é? Então, quando eu estou passando do positivo para o negativo, a corrente elétrica é de 4 A e a DDP é de 14 volts. Então, fica 14 é igual a E mais R vezes 4, ou seja, 14 é igual a contra-eletromotriz mais 4R. Então, fica 14 mais, menos, né? Porque o 4 vai passar para o outro lado, fica negativo, menos 4
R é igual à contra-eletromotriz. Como eu estou falando da mesma bateria, tá? Nesse caso, a gente pode dizer que a força eletromotriz vai ser igual à força contra-eletromotriz. Então, vai ficar assim, 11 mais 2R é igual a 14 menos 4R. Resolvendo essa situação aqui, fica assim, ó, 2R mais 4R é igual a 14 menos 11. Então, 6R é igual a 3, R é igual a 3 divididos por 6, isso vai me dar 0,5 ohms. Então, eu sei que a força a resistência, da nossa bateria é de 0,5 ohms. Como ele quer a força eletromotriz, eu vou usar a equação do gerador, que é o quê? E vai ser igual a 11 mais 2R. Então, a força eletromotriz vai ser 11 mais 2, que multiplica 0,5. Então, é 11 mais 1. A força eletromotriz vai ser de 12 volts. Beleza?